Vamos orar pela palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te somos gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela forma, Senhor, tão doce, tão preciosa com que o Senhor tem nos motivado, tem nos incentivado. E a tua palavra, que é verdadeira, que é poderosa, que é viva, que esta palavra possa estar enchendo os nossos corações nesta noite, que essa palavra seja uma espada, como a espada do Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Dá um amém bem forte aí. Amém. Acho que pode acender uma das luzes, uma das carreiras de luz, que eu quero ver um pouco o seu rosto. Isso. Pode acender um... Vamos ver aqui. Ali lá atrás, né? Isso, lá atrás. Tá bom. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, queridos. Irmãos, nós começamos hoje 2 reuniões, umas 10, outra às 18, e de manhã tinha bastante gente. E, bom, hoje à noite também tem um grupo bom. E você também que está assistindo essa live, eu quero repartir essa palavra com você. Na realidade, hoje eu iria encerrar o livro de Cânticos, mas o Espírito Santo nos moveu para que a gente pudesse compartilhar o capítulo 7, porque quando eu li o capítulo 7, eu percebi que esse capítulo 7 era um capítulo assim que falava sobre o corpo da mulher, um capítulo que falava sobre algumas características da noiva, e eu pensei, né, bom, isso aqui é para o encontro de casais que a gente vai ter, não é para falar para a igreja, né? E aí, de repente, Deus começou a falar ao meu coração que eu deveria ministrar aqui esse capítulo 7, e eu queria compartilhar com você essa passagem da palavra de Deus, que ela é muito inspirada. Cadê o meu tecladista que sumiu? Ué? Irmãos, eu não estou pagando salário para os irmãos, então não estou em greve aqui, viu? É tudo bem. Depois a gente faz um acerto aí financeiro, viu? Estou brincando. Amém. Esse livro de Cânticos... Uau! Agora ele ficou bravo, irmãos. Ele veio de uma forma profética e pá! Amém. Vamos para a palavra. Capítulo 7. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Teu umbigo é taça redonda e que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios como 2 crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz como torre do Líbano, que olha para Damasco. A pessoa, a noiva, recebeu um elogio assim, teu nariz como uma torre do Líbano. As mulheres não iriam gostar muito desse elogio, né? Mas é muito poético, muito profético. Versículo 5: a tua cabeça é como o monte Carmelo, e a tua cabeleira como púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como cacho de vide, e o aroma da tua respiração como os da maçãs. Os teus beijos são como bom vinho, vinho que escoa suavemente para o meu amado.
deslizando entre os lábios e dentes: eu sou do meu amado, e ele tem saudade de mim. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, e dar-te-ei ali o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, e eu te reservei, ó meu amado. Lendo essa passagem da palavra de Deus, o Espírito Santo me levou a pensar sobre uma coisa muito importante. Eu comecei a meditar nessa palavra, e no primeiro momento eu não consegui, olhei para a palavra, não consegui entender como é que nós poderíamos aplicar essa palavra ao nosso coração. E aí Deus me fez ver a maneira com que Ele enxerga a sua igreja. E a primeira coisa que Deus vê na sua noiva, isso é algo tremendo. Ele começa a admirar a sua noiva, ele começa a falar da sua noiva, começa a expressar o seu amor por ela. Só que a forma com que o noivo vê a noiva não é a forma com que nós vemos o noivo. Quando nós olhamos o noivo, se você for perceber no capítulo 5, aonde o noivo aqui é descrito a partir do versículo 10, diz assim: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000, a sua cabeça é como ouro mais apurado, e seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como o corvo, os seus olhos são como os da pomba, junto às correntes de água lavado em leite. Olha o versículo 13, as suas faces. Olha o versículo 14, as suas mãos. Olha o versículo 15, as suas pernas. Então aqui a gente vê que a noiva, ela olha para o noivo, mas ela olha numa dimensão diferente da dimensão que o noivo olha para a noiva. Como que a noiva olha para o noivo? Olha da cabeça aos pés, de cima para baixo. Quando você vai admirar uma pessoa, a primeira coisa que para distinguir, para que você possa admirar essa pessoa, você vai olhar. Se você quer chamar a atenção, se você quer um momento de intimidade, um momento de relacionamento, você olha para os olhos da pessoa. Eu me lembro que quando eu conheci a Vilma, eu olhei para os seus olhos, eu olhei para o seu rosto, e é evidente, quando a gente está apaixonado por alguém, a gente olha para o rosto da pessoa, para os olhos da pessoa, onde há uma conexão, aí pinta um clima, não é verdade assim? E assim também, a noiva olha para o noivo, mas aqui é diferente. Aqui Deus olha para nós numa dimensão diferente, Ele começa a olhar a gente pelo nosso pé. Olha que coisa interessante. Eu me lembro que tinha um rapaz que falava para mim assim, quando eu vou escolher uma namorada, eu olho o pé dela, e o pé é que vai me atrair. Nunca vi um negócio desse, mas tem louco para tudo, né? Mas a pessoa era atraída pelo pé da pessoa. Mas aqui Deus olha para a sua noiva de uma forma espiritual, porque nós sabemos que o livro de Cantares é um livro profético que fala do relacionamento de Cristo e a igreja, amém? O relacionamento de Israel com o seu marido, com Jeová. E nós sabemos que a Bíblia fala que um dia nós vamos ter um casamento nos céus, que é a bodas do Cordeiro. Nós vamos nos casar para sempre com o Senhor. Posso ouvir um amém? E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Mas nesse texto da palavra de Deus aqui, que nós estamos analisando profeticamente, a gente vê, amados, como Deus olha para nós. Mas Ele olha para nós dos pés e vai até a cabeça. A gente percebe que os elogios de Deus, a atenção de Deus primeira vem nos pés. Por que os pés?
Porque os pés têm um sentido profético, tem um sentido simbólico. Os pés falam onde a gente anda. Os pés falam quais são os caminhos que nós temos andado, por onde nós temos andado, aonde nós temos pisado. Mas pés também fala de uma visão profética. A Bíblia diz assim: que formosos são os teus passos dados de sandálias. Se você for perceber, aqui no livro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Essa palavra formoso tem um sentido de qualidade dada a uma pessoa, algo que dá prazer, satisfação, alegria, aquilo que traz emoções positivas. Então Deus está falando: olha, os seus pés, falando para a noiva, os seus pés, o seu andar, as suas sandálias são pés formosos. Então a primeira coisa que o noivo vê na noiva, a primeira coisa que Deus destaca em nossas vidas são os nossos frutos. Nós fomos chamados para frutificar, nós fomos chamados para dar frutos na obra de Deus. E esses frutos são evidenciados através de várias situações. Então, a Bíblia fala que o que Deus quer quando Ele chega diante dos seus filhos, diante da sua noiva, é ver os frutos. Se você observar em Lucas capítulo 3, versículo 9, diz assim, o profeta João Batista declarando: está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui também em Marcos, no capítulo 11, no versículo 14, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então João Batista fala assim: olha, a raiz, a árvore que não produz fruto deve ser cortada. E aí Jesus vem e diz, vai até uma figueira para tentar encontrar figos, mas encontra só folhas. Ou seja, aquela figueira tinha uma boa aparência, mas quando Jesus foi até aquela figueira, ele não achou frutos, e ele amaldiçoou aquela figueira. Então a gente vê um princípio espiritual aqui, de que nós somos chamados para produzir fruto. Deixa eu falar uma coisa para você: se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai frutificar. Você vai frutificar. Agora, os frutos muitas vezes nós não entendemos, porque quando Jesus olha para nós, Ele quer ver os frutos na nossa vida. Jesus não olha primeiro para as nossas mãos, Jesus olha para os nossos pés. Às vezes você fica imaginando que fruto é você fazer alguma coisa, mas você pode fazer alguma coisa para Deus. Você pode servir no ministério, você pode tocar, mas você pode tocar e não produzir frutos para Deus. Você pode cantar, mas não produzir frutos para Deus. Você pode servir no diaconato, na área social. São tantos ministérios que a gente vai se dispor aqui durante esse período da Adonai Church. A gente vai ampliar os ministérios para que todos participem, para que todos se envolvam. Mas só participar, só se envolver não é suficiente. Fruto não significa aquilo que as nossas mãos estão dispostos a fazer. Fruto é algo muito mais profundo. Fruto é algo muito mais intenso. A gente está acostumado com igreja em célula e a gente pensa que dar fruto é só ganhar gente para Jesus. Isso é maravilhoso, mas isso é apenas um resultado de algo que está acontecendo nas nossas vidas.
Se você observar, o evangelho foi pregado por pessoas que viviam o evangelho, as pessoas se convertiam a rodo. A Bíblia diz que quando Pedro pregou a palavra, 3.000 pessoas se converteram. Mas o que é que tinha aquelas pessoas? O que é que tinha aqueles homens de diferente? Eles estavam produzindo frutos. Eu e você fomos chamados para frutificar na obra do Senhor. Jesus disse assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que são frutos? Abre em Gálatas, capítulo 5. A Bíblia diz, versículo 22: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vou repetir: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência longa, benignidade, uma bondade para com o semelhante, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor, benignidade, bondade. Então, frutos significa isso. Fruto significa não aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. E quando a gente exala esses frutos do Espírito na nossa vida, as pessoas vão olhar para nós e vão ver que há algo diferente em nós. Elas vão ser tocadas, vão ser impactadas pela vida de Deus que está em nós. Nós precisamos produzir esses frutos, porque esses frutos vão nos identificar como uma igreja que vai fazer a diferença nesta terra, nessa geração, nesta cidade. Não basta apenas nós mudarmos o logotipo da igreja, não basta apenas nós mudarmos o nome. Tudo isso é importante, tudo isso são formas que nos motiva, que nos inspira, que nos incentiva, mas o mais importante é aquilo que vai acontecer dentro da minha vida, dentro da sua vida, dentro de nós. Nós não podemos viver de registros mais. Você tem um celular, então você vai na casa de um amigo, você registra aquele momento, tirando uma fotografia. Você tira uma live, você tira lá uma foto. E aquela foto você registra momentos importantes. Sexta-feira eu estava junto com o pastor Adriano Fabrício. A gente estava tomando um chá, eu estava ali conversando com ele, ajudando ele, orando junto. E naquele momento ele tirou uma foto e colocou no Facebook. E nós registramos aquele momento de estarmos ali juntos, compartilhando a palavra. O registrar é importante, mas o marcar é mais importante. Registros podem ser coisas superficiais, mas a marca é aquilo que acontece dentro de nós. Tem que acontecer algo dentro das nossas vidas, e isso é o fruto do Espírito gerado pelo Espírito Santo em nós, promovendo o testemunho da vida. As nossas atitudes precisam falar mais alto do que as nossas palavras. Atitudes, e essas atitudes, esses frutos do Espírito, gerado através de nós, vão promover a mudança nessa geração. Quem crê nisso, diga amém. Dar frutos é a forma com que eu trato a minha esposa. Dar frutos é a forma com que eu trato o meu marido, os meus filhos, os meus empregados, os meus patrões. É a forma com que eu me relaciono na minha escola, no meu trabalho. É a forma com que eu me disponho a servir as pessoas, a amar, sem querer ter recompensa nenhuma. Isso é fruto que deve ser gerado na minha vida e na sua vida. Quando Jesus olha para a noiva, Ele olha para os pés da noiva. O primeiro aspecto é os pés que vai chamar a atenção, é os pés que vai despertar o interesse. A gente vê na parábola do semeador, que o semeador semeou a palavra, uma palavra caiu, a semente caiu à beira do caminho, outra caiu no solo rochoso, outra caiu entre espinhos e outra caiu em boa terra. As quatro
4 tipos de corações na igreja. Está em Mateus capítulo 13. E aí, Jesus começa a ensinar a parábola. E as pessoas não entenderam a palavra. E Jesus mencionou a profecia de Isaías. Olha, tem pessoas que têm olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Parece que Jesus não queria pregar para essas pessoas. Não, Jesus quer pregar. Jesus foi um grande evangelista. Ocorre que a segregação não está em Jesus, está em nós, está no nosso coração, de aceitar ou não, de entender ou não aquilo que Deus quer. E a Bíblia fala que aquele que caiu, aquela semente que caiu na beira do caminho, veio as aves dos céus e logo comeram. Outra semente caiu no solo pedregoso, não tinha raiz, não tinha fundamento. Veio o sol, queimou. Não é assim? Pessoas se convertem, mas se desviam. Pessoas abandonam a igreja. Por quê? Por que as pessoas se desviam da palavra? É porque não é Jesus. A segregação não está em Jesus, está nelas. Elas fizeram a diferença, porque o coração delas não estava um coração preparado para receber a palavra. O terceiro grupo é aquela semente que cai entre os espinhos. E a Bíblia fala, Jesus ensina que os espinhos são as preocupações da vida, são as preocupações com a riqueza, as preocupações com o dia a dia. Quando Jesus disse assim, no livro de Mateus: buscai primeiro o meu reino, não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com aquilo que você vai vestir, não se preocupe com aquilo que você vai comer, porque o Pai sabe que você precisa de todas essas coisas. Busque primeiro o reino de Deus, e todas as coisas te serão acrescentadas. Sabe, irmãos, eu fico imaginando, nós somos uma igreja apostólica e profética. Nós somos uma igreja que eu tenho certeza que nós vamos avançar para aquilo que Deus tem estabelecido na nossa vida. Mas Deus conta com pessoas, Deus conta com homens e mulheres frutíferos. Esse terceiro coração, um coração que a semente cai entre espinhos, a Bíblia diz algo interessante. Isso eu quero ler. Abre Mateus capítulo 13. Versículo 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. O que essas pessoas? São pessoas que estão dentro da igreja, 90% das pessoas estão dentro da igreja, mas não conseguem frutificar, porque os cuidados do mundo, as preocupações da vida sufocaram e impede a pessoa de dar frutos. Mas a Bíblia fala de um quarto tipo de pessoas, versículo 23, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, em nome de Jesus, você é essa boa terra. Não ouvi, você é essa boa terra. Deus te chamou para frutificar a 100, a 60, a 30 por um. Deus te comissionou, não tem como. O destino te encontrou. O Espírito de Deus encontrou a minha vida, encontrou a sua vida, nos encontrou. Você está aqui, nesse ministério Adonai, não para ficar sendo seduzido pelas fascinações da vida, sufocado pelos espinhos da vida. Não! Nós vamos avançar. E você vai frutificar a 100, a 60, a 30 por um. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus e aplaude o Senhor. Deus tem frutificação para a minha vida e para a tua vida. Mas o que acontece muitas vezes é que no processo de santificação, de frutificação, de multiplicação, a gente não se apercebe.
A gente só se apercebe quando vem as tempestades, quando vem as lutas. Aí a gente vai perceber se a casa está sobre a rocha ou se está sobre a areia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está sendo edificado nesse ministério. Tem aqui os pastores, a palavra sendo liberada. Tantos anos você tem aprendido e tem a palavra sendo liberada no seu coração. Saiba de uma coisa, essa palavra liberada, ela precisa ser meditada, precisa ser internada para dentro de você. Um dos problemas nossos é que a gente ouve a palavra, como Tiago diz, capítulo 1, a gente olha a palavra como num espelho, e quando a gente olha para a palavra, a Bíblia diz que a gente olha como se estivesse olhando para um espelho. A gente olha, e Deus mostra quem nós somos, o que nós temos, o que pertence à nossa herança, mas também a posição que nós estamos. Mas a Bíblia diz que quando nós não obedecemos a palavra, a Bíblia fala que é como alguém que olha no espelho e logo se esquece da sua aparência. Nós não podemos esquecer da nossa aparência. A nossa aparência é revelada quando a gente está com os nossos olhos sobre a palavra de Deus. Então, você precisa meditar em tudo que você está ouvindo. Deus está falando conosco, irmãos. Nós vamos fazer uma diferença nessa geração, porque Deus está nos chamando para uma intimidade do noivo com a noiva. Alguém pode dizer um glória a Deus? E nessa intimidade que o Senhor tem me chamado, tem chamado a gente para algo tão forte. Como disse o Mateus aqui, eu não sei se foi o Gui, há uma unção poderosa neste lugar. Há uma unção de vida sendo derramado no meio dessa pandemia. Você pode estar certo que Deus está levantando um exército. Deus está levantando homens e mulheres com os corações voltados para Ele, e na certeza do seu chamado e do propósito que Deus tem para a sua vida. Oh, irmãos, oh, alguém pode dizer um glória a Deus aí? O noivo olha para a noiva. Deus não olha para as nossas mãos. O importante não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que nós somos. Deus olha para os pés da noiva. Versículo 2. Versículo 1, parte B. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda, e que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Deus primeiro olha para os pés da noiva e olha se nós estamos ficando ou não. Depois Deus coloca os olhos sobre os nossos quadris, nosso umbigo e nosso ventre, essa região aqui. Essa região, irmãos, fala de gerar. Oh, meu Deus, fala de gerar. Nós somos o ventre de Deus nessa terra. Alguém pode dizer amém? Sabe que Paulo diz em Gálatas 4,19: sinto dores de parto. Como é que um homem pode sentir dor de parto? Como? Olha para mim. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Mães, vocês já sentiram dores de parto? Lógico, né? São mães. A dor não vem na hora do parto, vem antes, sim ou não? Eu não sei se eu não sou muito técnico nisso. Josiana, me ajuda, você que tem 50 filhos, me ajuda aí. A dor de parto, pastora, vem antes, não vem? Que se chama o quê? Contrações. Contrações. Os homens sabem o que é contrações? Vocês não sabem, eu sei o que é contração. Quem já teve pedra nos rins, levanta a mão. Você sabe então o que é contração? Gente do céu, essa dor, né? Dessa pedra, né? Nos rins, descendo para a bexiga. Meu Deus do céu! Aconteceu isso comigo uns dias atrás. Irmãos, eu falei para a Vilma, vai deitar. Eu fui no médico 3 vezes, ele aplicou. Eu mando, e olha que eu tenho medo de injeção. Falei, doutor, aplica aí, aplica a morfina em dose cavalar, de alguma forma. Eu não aguento essa dor. E a Vilma olhando para mim, ai, misericórdia, misericórdia. Falou, o que eu faço? Falei, vai dormir, deixa eu aqui. Fiquei na sala a madrugada toda, falando, Senhor, misericórdia. Chorando, 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 muita dor.
Dizem que isso é parecido com dor de parto. É ou não é? Mais ou menos. Nem se compara, mas chega a ser próximo. A Bíblia fala, Paulo fala, sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Deus olha primeiro para os nossos frutos, depois Deus olha para o nosso devocional. Deus está interessado na maneira que você ora, como você intercede. Nós precisamos orar pelos nossos pais, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa esposa, orar pela nossa família, orar pelo nosso presidente, orar pelo nosso prefeito, orar pelas autoridades constituídas nesse país. A igreja precisa orar, nós precisamos orar, você precisa orar, você é sacerdote do Senhor. Deus está olhando para o seu ventre. Será que o ventre do Walter, será que o ventre do Walter é um ventre que gera? Nós geramos nessa terra. Como que a igreja gera? Através da oração, através da intercessão. Você sabe a importância que tem uma oração? Não precisa ser uma oração longa se você não tiver muito tempo. Pode ser uma oração curta, mas se for de todo o coração, Deus vai ouvir. Ore ao Senhor. A nossa ferramenta que nós temos é a intercessão, é a oração. Ore, porque Deus vai agir na situação. Deus vai mudar circunstâncias. Deus vai trazer o novo para nós. E neste novo, nós precisamos ser uma igreja que gere. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Paulo orava pelas igrejas. Ele fala, faço menção de vós na minha oração dia e noite. Em todas as cartas ele fala isso. Ele fala, eu oro por vocês para que vocês transbordem, para que vocês frutifiquem. Irmãos, nós temos orado por vocês, os pastores têm orado, irmãos têm orado. Sabe por quê? Porque nós sabemos que vocês foram chamados não apenas para serem espectadores, vocês foram chamados para gerar no reino do Espírito. Nós vamos gerar uma igreja poderosa nesses dias. Quem crê, diga amém, aplauda o Senhor. Deus tem uma igreja poderosa para ser gerada no Espírito, e Deus conta com você. Você crê nisso? Diga amém. Depois, a Bíblia diz no versículo 3, os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. Um seio bem grande, que coisa legal. Um seio cheio de leite. Você já viu aquele dos animais, né? Você vê que coisa linda, não é? Aqueles animais quando gera, né, os filhotinhos, a mãe deita assim, né, com aquelas mamas, e os filhotinhos vão ali e ficam ali, e é coisa tão linda de ver. Isso fala, irmãos, do cuidado. Deus olha para nós e Deus quer que nós tenhamos responsabilidades com os filhinhos, com os bebês. Há um grupo que precisa de leite. Tem gente, irmãos, que precisa do leite materno. Esse leite é a palavra de Deus genuína, a palavra base de Deus. Quantas pessoas você conhece no seu trabalho, na sua escola, na sua família, que são como filhinhos, estão agora aprendendo os caminhos do Senhor e precisam de ajuda. E você foi chamado para alimentar. Você foi chamado a uma constituição na sua vida. Esse é o propósito de Deus para você. O propósito está acima. O propósito vem antes do seu chamado, vem antes do seu nascimento. O propósito de Deus está acima de todas as coisas na sua vida. Propósito não é aquilo que é o seu sonho. Propósito é os sonhos que o Senhor sonhou. Quando a Bíblia diz no Salmo 139:16, todos os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles ainda havia. Então, antes de você nascer, Deus escreveu uma história para que você andasse no centro da vontade dEle.
E quando você está no centro da vontade de Deus, você está cumprindo o propósito de Deus. Quando você está cumprindo o propósito de Deus, você é feliz, ainda que aos olhos humanos isso não seja uma realidade. Por exemplo, Jesus cumpriu o propósito de Deus e foi para a cruz. Aí você fala assim, mas pastor, eu estou fazendo tudo, obedecendo a palavra, e a situação, estou indo para a cruz. Jesus foi para a cruz. Porque ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Ele suou gotas de sangue no jardim do Getsêmani para que a vontade de Deus prevalecesse. Paulo cumpriu, ele diz assim, completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, e ele foi decapitado, segundo a história. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Tiago foi morto ao fio da espada. Mas todos esses homens cumpriram o propósito de Deus, foram felizes no tempo que viveram nesta terra, porque felicidade não é aquilo que os nossos olhos, o nosso coração possam alcançar como um propósito, como um sonho nosso pessoal. Felicidade é cumprir o propósito de Deus na nossa vida, para aquilo que nós somos chamados. Há uma missão na minha vida, uma missão na sua vida, e Deus quer potencializar isso, Deus quer ativar isso dentro de você. Alguém pode dizer amém? Então, servir os irmãos mais novos, nós precisamos fazer. A Bíblia fala, para a gente encerrar a palavra, versículo 4: o teu pescoço como torre de marfins, o pescoço como algo firme, uma torre de marfim. Meu Deus, sabe que pescoço fala de ombro, fala de carregar carga. Gálatas capítulo 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A Bíblia diz, essa eu quero ler, Romanos capítulo 15, nós estamos juntos agora e precisamos ativar isso em nossas vidas, de nós considerarmos o nosso irmão superior a nós mesmos e não olharmos simplesmente para nós, mas não termos uma atitude egoísta, mas uma atitude altruísta. Isso é tremendo. Romanos capítulo 15 diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vou repetir: suportar, pescoço de marfim, pode colocar no meu ombro, debilidades dos fracos, não agradar a mim mesmo, Portanto, versículo 2, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Agrade o próximo, sirva as pessoas, ame as pessoas. Isso fala de uma atitude não egoísta, de uma atitude de benevolência, de buscar a felicidade do próximo. Olha para a pessoa, vê o quanto você pode abençoar, o quanto você pode ajudar, deixa de ser egoísta. É isso que a Bíblia ensina. Quando Deus olha para o nosso pescoço, Ele vê o pescoço como torre de marfim, o pescoço ereto, pode colocar sobre os ombros, que você vai conseguir levar a carga dos irmãos, ajudar as pessoas. Esse é o propósito. Todos nós como igreja, somos família, precisamos ajudar uns aos outros, amém? Eu acho muito legal a comunidade se ajudar, todo mundo se ajudar. Então, um cara que vende comida, você vai lá e compra a comida do cara. Um cara que vende roupa, você vai lá e compra a roupa dele. Uma irmãzinha que vende tênis, você vai lá e compra o tênis dela. Sabe, isso é muito legal. É muito legal a gente tentar se ajudar uns aos outros. É muito legal a gente poder suportar e não agradar a nós mesmos. Considerar o nosso irmão superior a nós. Olhos. Cantares 3, 7 fala sobre teu pescoço, depois teu nariz, teus olhos, tua cabeça, toda essa região aqui do corpo, essa anatomia aqui, começa nos pés e chega na cabeça.
Pastor, o que fala olhos? Olhos fala e ouvidos e nariz, fala daquilo que nós estamos introduzindo para dentro de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não joga dados. Quem já jogou dado aí? Não, pode, não é pecado não. Você joga o dado ali, né? E aparecem os números, né? Uns números aleatórios. Deus não faz isso. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito. Nada é aleatório. Tudo tem uma ligação, tudo tem um fechamento, tudo tem uma combinação. Aquilo que está acontecendo hoje, você pode não entender agora, mas você vai entender amanhã. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de promessas. E quando Deus promete alguma coisa, não é que aquilo vai se cumprir, aquilo já se cumpriu. Então, você não entendeu o que eu falei? Se entender, você vai dar um glória a Deus. Deus é um Deus de promessa. E quando Deus dá uma promessa, não é que a promessa vai se cumprir, ela já se cumpriu. Já está determinado no reino espiritual. Ninguém vai roubar a tua porção, ninguém vai infligir o teu ministério. O que você foi chamado para fazer e frutificar, você vai frutificar. Não tem homem, não tem denominação, não tem absolutamente nada que vai roubar as promessas de Deus na sua vida. Se Deus falou, Deus vai cumprir o que falou. Aliás, já cumpriu. Cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Olhos e ouvidos falam da nossa dieta. Nós somos aquilo que nós comemos. Não basta ter olhos e ouvidos, tem que ter a experiência de ver Deus fazer e não as pessoas, as multidões. Elas queriam ver Deus fazer. Então, Mateus 13 diz que as multidões, eles apertavam porque queriam ver os sinais. Queria ver o pão multiplicado, queria ver as pessoas curadas. Isso é ótimo, é maravilhoso. Às vezes a gente vai para um culto, a gente quer ver as pessoas caindo na unção, isso é legal. Quer ver as pessoas se convertendo. Os sinais são tão importantes e fazem parte do reino de Deus. Só que tem o seguinte: as multidões iam para ver os sinais, mas não iriam para ouvir o homem dos sinais. Porque quando eu estou vendo os sinais, eu não estou participando, eu estou vendo. Mas quando eu estou ouvindo, esse ouvir me leva e me capacita a fazer os sinais. Nós estamos vivendo uma geração que acabou aquele tempo. Nós estamos numa geração profética. Alguém pode dizer amém? A igreja estava no Egito. Saiu do Egito e foi para o deserto. No deserto tinha o pão, tinha o maná. Mas agora, a gente entrou na terra prometida, e na terra prometida não tem mais maná. Olha que coisa interessante. Abra aqui no livro de Josué, deixa eu mostrar para vocês. Olha o que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Quem achou a palavra aí, diga amém. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu, este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Alguém pode dizer amém? Deus deu uma terra prometida para mim e para você. Deus nos tirou do deserto e quer que a gente esqueça das coisas que ficaram para trás. Fala para o teu vizinho aí, esquece as coisas passadas. Diga de novo, esquece as coisas do passado. Sabe por quê? Porque a esperança não está no passado, a esperança está no futuro. Não ouvi você dizer glória a Deus. A esperança não está no passado, a esperança está no futuro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse Paulo. Olhando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O passado pode nos ensinar lições, mas o passado não pode nos prender. Nós temos que avançar. Se você crê, dá um glória a Deus aí. Agora veja bem,
Nós estamos entrando numa terra prometida. E nessa terra prometida não tem espaço para o passado. Olha que diz Josué capítulo 3, versículo 4. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados. Isso aqui dá, acho que 1.000 metros, né? 1 quilômetro. Entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. Visto que, por tal caminho, nunca passastes antes. Tem uma distância, deixa a arca ir na frente, deixa a glória de Deus conduzir. Por quê, pastor? Porque por tal caminho que nós vamos passar, nós nunca passamos antes. Você não ouviu o que eu falei? Você vai passar por um caminho que você nunca passou antes. E nós precisamos dar uma distância. Qual é a distância? Nós precisamos abrir um espaço na nossa vida para que a direção de Deus venha. Por que você não abre espaço na sua vida para Deus? Por que você não abre espaço para a direção de Deus na sua vida, de você experimentar o novo? Deus falou para Josué profeticamente: deixa a arca aí na frente, 2.000 côvados, 1 quilômetro de distância. A arca representa a presença de Deus, está lá na frente. Olha e verifica como a presença de Deus vai andando, e segue essa presença, porque vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. Deixa eu profetizar isso. Você que está me assistindo pela live, você que está aqui nessa noite, você recebe essa palavra profética em nome de Jesus. Você vai viver um tempo novo, você vai andar por caminhos novos, você vai ter experiências novas, você vai ver milagres do Senhor na sua vida. Você vai ver com os olhos do Senhor a provisão do Senhor, e nada vai roubar de você o novo. Deus tem caminhos novos para você. Se você crer, dá glória a Deus e começa a glorificar o nome do Senhor e aplauda o Senhor. Deus tem muito mais. Você crê nessa palavra? Esse é um tempo profético. Agora deixa eu falar uma coisa profética para você. Já estou falando tantas coisas proféticas. Olha o que diz a Bíblia, Josué capítulo 5, versículo 12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, do novo tempo, do novo caminho, porque no novo caminho tem alimento novo, no novo caminho tem experiência nova, o produto da terra é novo. Olhe para cá, por favor. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Uau, está muito forte isso aqui no meu coração. Há um caminho novo, há um produto novo da terra, há um alimento novo. Sabe, você vai experimentar coisas novas da parte de Deus, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida ministerial. Eu estou profetizando isso nessa noite. Você vai viver um tempo novo em Deus, e vai comer coisas novas, e ter experiências novas. Agora, uma coisa interessante que a Bíblia diz assim, deixa eu concluir esse versículo. No dia imediato, Josué 5,12, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel, mais naquele ano. Eles passaram a comer novidades da terra. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você tem vivido um cristianismo de maná. O que é o cristianismo de maná? Todo dia, uma rotina. Uma rotina. Rotina não é vida. Rotina é sobrevivência. Fala para o seu irmão, rotina não é vida, é sobrevivência. Quem recebe essa palavra? Você não está entendendo o que eu estou falando? Não significa que não tem que ter rotina, pastor. Entenda o que eu estou falando. Tem pessoas que estão empurrando com a barriga. Está indo para o trabalho, não gosta do trabalho, não gosta de fazer o que faz, não gosta de realizar o que realiza, está numa rotina. Mas Deus quer tirar você da rotina e quer levar você para um nível muito mais elevado. Deus quer levar você para sair da rotina, sair da sobrevivência e experimentar a verdadeira vida, que é a novidade de vida, experiências novas diárias com o Senhor. Quando o povo entrou na terra prometida, é uma outra dimensão.
Fala para o seu irmão assim: agora é um novo tempo. Fala assim: é um novo tempo, você está entendendo? Fala para ele. Você não vai mais ter o maná. Você vai ter que comer agora do que a terra está te oferecendo. Uma pessoa, irmãos, esses dias atrás, não sei se o maninho que está ouvindo, né? Deve estar lá na live ouvindo. Ele levou o filho dele lá qual é o nome dele? Do Yohanan, né? E o menininho estava lá chorando. Ele, não sei porque meu filho está chorando, pastor. E ele estava lá tomando um chazinho em casa. E o menino chorando. Ele chorava e olhava para a banana. Ele chorava e olhava para a banana. Eu falei assim: o seu filho come banana? Falou: não, ele não está preparado para comer banana. Eu falei: está. Que ele está chorando e olhando para a banana. Ele falou: é. Será que eu posso dar uma banana para ele? Falei: uma banana eu não sei, mas dá alguma coisa. Ele quer comer banana. Irmãos, ele comeu uma banana e meia. E aí ele parou de chorar. Ele falou: nossa, pastor, que legal. Eu falei: ai, tá vendo? Esse é o produto novo. Fala assim para o seu irmão assim: está na hora de comer banana. Fala para ele. Dá um glória a Deus e aplaude o Senhor. Deus tem uma comida nova para você. Quero ouvir um glória a Deus aí. Nessa terra, você não vai ter o maná. Entenda o que eu estou dizendo. É terra prometida. Você vai comer da novidade da terra. Você não vai ficar aqui, Já viu a filhotinha de águia? Fica lá no ninho. A mamãe águia vai e voa e traz, né? Uma lombriga, né? Traz uma carniça lá, né? E o bebê fica assim, o bebê águia. Irmão, acabou esse tempo de Sabe por quê? Porque a mamãe águia agora está querendo que você tenha uma experiência nova. Você não está entendendo? A mamãe águia quer que você tenha uma experiência nova. E sabe o que a mamãe águia faz? E aqui vai essa palavra profética. Ela pega, ela vai no ninho e joga espinho pro bebê águia ficar desconfortável. Ela começa a jogar espinhos. Aí, a mamãe águia fala. A mamãe águia chega, ela, não vai mais comer na boquinha agora não. Sabe o que a mamãe águia faz? Pega o bebê águia, coloca no ombro, nas costas, e sai num voo rasante, e solta o bebê. Ai, mamãe. Ela vai dar um voo rasante, pega ele, leva a mais altura e joga de novo. Ai, mamãe. A mamãe vai e pega. Na terceira, na quarta vez, a mamãe águia vai e faz um voo rasante, um voo lá para cima, solta ele. Aí ele: mamãe. Começa a voar. Sabe, irmão, chegou o tempo de você, como sacerdote do Senhor, começar a voar. Chegou o tempo de você começar a buscar. Você fala assim: mas as pessoas não me discipulam, pastor. É lógico, porque acabou o tempo de você receber discipulado. Está na hora de você ser discipulador. Entenda o que eu estou dizendo? Está na hora de você ajudar as pessoas e parar de picuinha, de achar: não, porque ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém gosta de mim. Não, é o momento de você entrar numa estação nova, num novo de Deus. Nessa terra prometida que emana leite e mel, não tem mais maná, tem novidade da terra. Eu quero ver um glória aí. Dá um glória mais alto aí. Como que você vai experimentar a novidade da terra, irmão? Deixa eu encerrar essa palavra. Como você vai experimentar a novidade da terra? Explorando. Tem que explorar a terra. Eu vou te dar uma palavra aqui. Mateus capítulo 11, versículo 12. O reino de Deus é tomado por violência, e os violentos vão se apoderar dele. No deserto caiu maná. Na terra prometida eu tenho que comer do fruto da terra.
Você tem que buscar a palavra, buscar o Senhor. Não sei que direção que Deus eu tenho para a minha vida. Busque o Senhor, Ele vai te direcionar, vai te dar sabedoria, entendimento, conhecimento. E para encerrar essa palavra, capítulo 7, diz assim, olha só, que coisa linda, a esposa responde, versículo 10 melhor, capítulo 7, versículo 10, eu sou do meu amado, ele tem saudade de mim, pronto, já falei isso na pregação passada. Ele vai no capítulo 2, a noiva fala, o meu amado é meu e eu sou dele. Primeiro, uma atitude egoísta, mas no capítulo 6 ela fala assim, o meu amado, eu sou do meu amado e ele é meu. E aqui no capítulo 7 ela fala assim, eu sou do meu amado e ponto final, não tem nenhuma reivindicação, não tem nenhum direito, eu sou dele, totalmente para ele, o que ele quiser fazer na minha vida ele vai fazer. Esse é o nível que você deve chegar, e você vai chegar dessa terra prometida, quem crê dá glória a Deus. Agora, o texto diz aqui, no versículo 11, vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Meus irmãos, Deus está te convidando, igreja, a viver um novo tempo com Ele. O Espírito Santo está te convidando. Eu tenho experiências tremendas para a tua vida. Eu tenho experiências de fé. Eu tenho um novo nível de fé para você. Eu tenho frutos da terra, coisas sobrenaturais, algo novo. Você precisa entrar no novo do Senhor. Quem crê, dá um glória a Deus bem alto aí. Diga assim, eu quero entrar no novo de Deus. Aplauda o Senhor, Deus tem um novo para nós. De manhã, à tarde, vamos entrar no jardim. Eu quero ressaltar aqui uma palavra que eu achei muito legal, né? Tudo aqui é legal, né? Mas, achei aqui, versículo 8, dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como de maçã, e os beijos como bom vinho. Aroma da tua respiração. Uau! Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Que a intimidade de um homem e de uma mulher, do marido e da esposa, é tão grande, tão forte, tão intensa, que você sente a respiração do noivo e da noiva. Está tão perto, está tão próximo, que tem um aroma. Entenda o que eu estou falando. Fisicamente, a gente tem um cheiro. Você sabia que o animal, né, o cachorro, ele sente o cheiro quantas vezes mais? Alguém pode dizer? Ele tem uma capacidade de sentir o cheiro muito mais aguçada que o ser humano. Tanto é que ele sai lá, né, vendo se tem drogas, tá, aqueles cachorros treinados, né? Não sei se é 7 vezes mais, ou não sei, né? Sei que é infinito assim a capacidade de oh meu Deus, perdi a palavra. Do olfato do cachorro. Tanto é que um cachorro, quando você está fazendo comida, ele fica assim, fica doido. Porque você está fazendo um churrasco lá, 1 quilômetro de distância, ele está sentindo o cheiro. Sabe, assim é marido e mulher. Você sabe o cheiro que a tua esposa tem. Você sabe o cheiro que o teu marido tem, não sabe? Pelo menos deveria saber. Por causa da intimidade, você tem o cheiro, você sabe o respirar próximo, muito próximo. Ó, irmãos, a noiva está falando para o noivo assim: olha, o teu cheiro, o teu respirar é como o cheiro de maçã. Pelo amor de Deus, que coisa linda. É uma pessoa que está tão próximo do Espírito Santo, tão próximo de Deus, que ela sente o respirar do Senhor.
Oh Deus, me ajuda. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a sentirmos o Teu cheiro, a sentirmos o Teu respirar, a batida do Teu coração, Senhor, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Os Teus beijos são como o bom vinho. Beijar não é apenas um símbolo de amizade, mas é um símbolo de intimidade. Os Teus beijos, Senhor, são melhores do que o vinho. É melhor servir ao Senhor, estar na presença de Deus, do que qualquer coisa que essa vida pode oferecer. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa nova caminhada como a Donai Church, a nós experimentarmos o melhor de Deus para as nossas vidas. Eu quero declarar uma palavra aqui. Você vai experimentar as novidades dessa terra, e você vai frutificar. E nesse novo tempo não tem espaço para meia boca. Você que canta, se prepare para cantar melhor. Você que toca, se prepare para tocar melhor. Você que prega, se prepare, estude mais para pregar melhor. Você que serve no diaconato, se prepare espiritualmente para servir melhor. Não tem espaço mais nesse novo tempo para coisas que a gente faz por meia boca. Tem que ser agora com perfeição, com qualidade, porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Nós vamos ter aqui músicos, sim, profissionais, cantores que vão, não é profissional que eu digo, mas que vão desenvolver, ministérios vão desenvolver, e nós vamos fazer as coisas com excelência, porque isso é que o Senhor tem nos chamado. Não tem espaço mais para coisas pela metade. Deus quer intensidade. Nesse tempo novo, nós vamos ter que buscar o fruto da terra. Não tem mais, mamãe, me dá comidinha na boca. É hora de nós nos colocarmos como sacerdotes, nos dispormos para servir o Senhor com toda a intensidade, ativar o nosso espírito. Tantas coisas que nós temos aprendido nessa igreja. Está na hora de nós despertarmos e nós avançarmos para o novo de Deus. Quem crê, diga glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus tem um novo. Mais forte. Mais forte. A Ele a glória.